Amado ouvinte, quero convidar-te a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 85 e 10. A verdade e a misericórdia se encontraram, a paz e a justiça se beijaram. Meu ouvinte amado, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, ou o milênio, tem a sua definição definida apenas nos versos de 1 a 6 do Apocalipse, capítulo 20. Em outras partes da Bíblia, o reino de Cristo é chamado de reino eterno. Realmente não haverá uma interrupção no supremo reino de Cristo na terra e perdurará através dos novos céus e da nova terra que virão depois, mas o fim do milênio será marcado pela libertação de Satanás, que irá então enganar as nações para se revoltarem, mas tanto Satanás como os revoltosos serão derrotados e lançados no lago de fogo. O reino milenar, que é conhecido como o reino mediador e davídico, é uma etapa inicial do reino eterno, e ao fim dele haverá uma triagem em que os infiéis sucumbidos à tentação de Satanás serão mortos, e esses infiéis são exatamente as gerações que surgirão durante os tempos do refrigério, que é o glorioso reinado milenar de Cristo, segundo o relato do texto bíblico, que afirma que as ovelhas à direita receberão o vinde bendito de meu Pai, que possuirá por herança o reino, que é o reino milenar, como prêmio dado às nações segundo o trato que tiveram dado aos irmãos do Senhor. Na passagem de Apocalipse 20, verso 6, lemos que os mártires da tribulação ressurgirão e reinarão com ele durante o milênio, sendo esta a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, sabemos que a mesma iniciou-se com Cristo, que é as primícias dos que dormem, depois aqueles que são de Cristo na sua vinda, segundo o relato de Paulo em 1 Coríntios 15, 20 a 23. Também as duas testemunhas da tribulação ressurgirão e serão vistas por todos na cidade de Jerusalém, conforme Apocalipse 11, 11 a 12. Por fim, depois da grande tribulação, pouco mais de 7 anos após a igreja arrebatada, os justos restantes de todos os tempos, incluindo os que foram mortos durante a tribulação, que são designados por fiéis em Apocalipse 17, 14, ressurgirão para reinar com Cristo durante o milênio. O teor desses versículos implica que haverá apenas mais uma ressurreição, a segunda ressurreição, que ocorrerá 1000 anos após o milênio, e se dará exatamente no final do reino milenial. Nada encontramos sobre a morte de justos durante o milênio, pois sabemos que os justos são os salvos do milênio, e é uma designação dada aos santos do milênio, que não somente usufruirão das bênçãos dos tempos do refrigério, como também vão poder gozar da vida eterna. Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Justos ali referindo-se aos salvos do milênio. Isaías 65, verso 20 nos informa que não haverá mais na cidade criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda na juventude, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Os dias do homem no milênio será como os dias da árvore,
e a árvore que atura centenas de anos sem morrer. É o que exatamente ocorrerá durante o reinado milenar no futuro glorioso do planeta Terra. Isso nos ensina que não haverá mortalidade infantil. A letalidade infantil zerará durante o milênio e todos chegarão a certa idade. Haverá quem morra ainda jovem, que nesse caso jovem começa a contar a partir dos 100 anos. E os que pecam só aos 100 anos é que serão amaldiçoados, porque também, infelizmente, muitos no milênio preservarão a idolatria no coração por ser a obra da carne, mesmo Satanás estando aprisionados no abismo. Não só ele, como também os demônios livres, que serão colocados no lugar onde é muito temido por eles, que é o poço do abismo, para cumprir a escritura de Isaías, que diz: visitarei os exércitos do alto na altura e os aprisionarei como em uma masmorra, depois de muitos dias serão visitados. Viver durante o reino de Cristo, durante o reinado do milênio, será uma bênção destinada apenas aos justos, como encontramos nas parábolas do reino. Já os iníquos não terão lugar ali, mas qualquer pessoa só será julgada e amaldiçoada, morrendo aos 100 anos, que é um tempo bastante suficiente para o indivíduo aprender, decidir, errar e corrigir-se. A morte no milênio é destinada somente aos injustos, enquanto os justos viverão até o fim e usufruirão da vida eterna e prosseguirão gozando das indizíveis e insondáveis riquezas da graça de Deus durante o tempo chamado eternidade ou estado eterno. Na passagem de Apocalipse, João tem a sua vista dirigida apenas aos que viverão e morrerão durante o período da tribulação. Mas, harmonizando essa passagem com outras da Bíblia que tratam do reino do Senhor Jesus sobre a terra, verificamos que ele reinará com todos os seus santos, que são os santos do Velho Testamento, designados por chamados, que serão chamados a cenas do outro Cordeiro, os santos da igreja, que é a igreja atual, a verdadeira igreja de Cristo, que inclui todos quantos são seus, e os santos da grande tribulação. Encontramos o registro dessa verdade em diversas escrituras, como poderíamos citar Jeremias 23, 5 a 6, Jeremias 33, 14 a 17, Daniel 7, 13 a 14, Zacarias 14, 9, etc. Todos estarão em seus corpos novos, gloriosos, da ressurreição, como o corpo de Cristo. O interessante notarmos, ouvinte, que o reino mediador e davídico, que é o reino milenar de Cristo, será repartido em duas áreas distintas. Israel será governado pelo rei Davi. Jeremias 39 afirma isso, porque Jesus, como Messias, assentará no trono de Davi, seu pai, e a nação estará dividida entre as 12 tribos sob a autoridade dos 12 apóstolos do Cordeiro. Haverá príncipes durante o milênio, Isaías 32, 1 prova isso, Isaías 45, 8. Haverá também juízes, conforme Isaías 1, 26. Esses indivíduos estarão aqui, não em corpos gloriosos, mas nos seus próprios corpos naturais. Israel será a principal das nações, para cumprir Deuteronômio 15, 6. Israel será posto por cabeça e não por cauda. E as demais nações gentílicas serão governadas pelos membros da família de Deus, que é a Igreja de Cristo,
a universal assembleia, a igreja dos primogênitos inscritos nos céus. A autoridade de cada um de nós terá sido definida perante o tribunal de Cristo após o arrebatamento da igreja, em conformidade com a nossa fidelidade ao serviço do Senhor durante a nossa vida nessa terra. A sede do governo mundial, não do anticristo, obviamente, mas o de Cristo, será o novo templo que Cristo terá construído em Jerusalém para cumprir Ezequiel 43:7, 48:35, Daniel 2:44 a 45 e outras passagens correlatas. Todo o território em que Jerusalém se encontra atualmente será elevado para formar uma grande montanha que virá a ser mais alta do mundo. A cidade e o templo serão reconstruídos sobre um vasto planalto de cerca de 2.500 quilômetros quadrados no cume da montanha. São muitas escrituras que comprovam isto, como poderíamos citar Ezequiel 17, 22 a 24, Ezequiel 20, 40 a 41 e mais umas 3 ou 4 citações bíblicas. E todos os sobreviventes do povo de Israel serão reunidos para viver em sua própria terra. A primeira tribo a receber a sua porção, o inventário já está lavrado em cartório divino, a primeira tribo a receber a sua porção será a tribo de Dan, que, por incrível que pareça, nem sequer aparece na selagem dos 144.000 do capítulo 7 de Apocalipse, do capítulo 14, por ser Dan, víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair por detrás. E todos os sobreviventes do povo de Israel vão gozar de viver na própria terra, mas nesse íntere, Deus derramará um espírito de pranto e de súplica sobre a nação, conforme Zacarias 12:10, e Israel pranteará como a mãe pranteia pelo filho primogênito. Muitos não querem aceitar essa verdade bendita, mas no milênio haverá sim sacerdotes e levitas servindo no novo templo com rituais simbólicos. Isaías 66, 19, 24 e Ezequiel 43, 19 afirma isto. Serão celebradas várias festas de Jeová, inclusive uma que já se cumpriu definitivamente na morte de Cristo, quando o Cordeiro Pascal da nossa redenção foi imolado. Israel vai novamente festejar a festa da Páscoa. A festa dos tabernáculos também será celebrada anualmente, e a nação que não enviar representante à festa dos tabernáculos ou das cabanas, Deus não fará chover sobre a mesma. E no caso do Egito, o Egito vai tentar desafiar a Deus, não enviando representantes à festa dos tabernáculos, e Deus fará secar o rio Nilo, que é o maior rio do mundo, e o Egito se curvará diante do Messias, a ponto do Messias dizer no milênio: bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 19, verso de número 25. O mar Mediterrâneo vai ser um mar muito rico em abundância de peixes, e haverá 2 braços, um em direção ao ocidente para o mar Mediterrâneo, outro para o oriente, para dentro do mar Morto, que reviverá a ponto de produzir grandes abundâncias de peixe nele. Capítulo 47 de Ezequiel afirma essa verdade bendita. Todas as nações mandarão seus representantes a Jerusalém anualmente para adorar ao Senhor. Zacarias 14, 16
e 21, e Isaías 2, de 1 a 4. E serão promulgadas leis em Jerusalém para todas as nações. O Sermão do Monte nos dá apenas uma demonstração dessas leis. Haverá mais luz natural, pois a luz da lua será bem mais forte do que a luz do sol, e a luz do sol aumentará 7 vezes mais. Isaías 30, 26, Isaías 60, 18 a 22. Os desertos florescerão como a rosa, Isaías 35, 1 a 10, Isaías 55, 12 a 13, Amós 9, 13 a 15. Haverá grandes estradas cobrindo a terra da Palestina, Isaías 11, 16, Isaías 19, 23 a 25, Isaías 35, 7 a 8. Haverá paz e prosperidade e justiça para todos. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e os armamentos bélicos serão transformados em relhas de arado ou ferramentas agrícolas. E a população da terra durante o milênio terá os seus corpos naturais, se reproduzirá e crescerá normalmente. As mulheres serão mães de muitos filhos, a ponto das praças da cidade de Jerusalém ficarem repletas de crianças. Temos isso em Jeremias 30, 19, Jeremias 33, 22, Oséias 1, verso 10. Como vimos, os injustos ao atingirem os 100 anos, portanto haverá muitos multicentenários. Quer dizer, entre aqueles da direita que receberem o vinde bendito de meu Pai, muitos tornarão multicentenários, quer dizer, vão alcançar a idade de 600 anos, 700 anos, 969 anos, como foi o caso de Matusalém na antiguidade, durante a dispensação da consciência, antes ainda do governo humano. Certamente será um período de grande bênção para toda a terra, e a própria natureza se regozijará, tendo chegado a sua libertação da servidão corrupta. Muito mais nos é revelado nas profecias bíblicas sobre esse período, mas infelizmente o nosso tempo é curto para nós comentarmos extensivamente os tempos do refrigério, que a própria criatura geme aguardando esse tempo. Quando a vaca e a ursa pastarão juntas, o leão comerá a palha como o boi, a criança de colo tocará a toca do áspide, que é uma descrição poética da paz durante o reinado glorioso de Cristo, quando a verdade e a misericórdia se encontrarão, a paz e a justiça se beijarão. Que Deus, por sua graça, te abençoe rica e abundantemente. Amém.